aí, povo? Sumida apareceu. Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre pincel. Eu vou fazer como se fosse um manual, só que em vez de você ler, é só ouvir eu matraqueando. Então vamos lá. Eu vou falar primeiro sobre os pincéis de rosto. Não apenas falar, mas falar, explicar para que serve, enfim. E aí as suas dúvidas que surgirem é só colocar nos comentários e aí eu vou respondendo todo mundo, tá? Então vamos lá. Muitas pessoas me perguntam como eu sei para que serve o pincel, como que eu sei a diferença de cerdas, para que serve cada um deles. E então eu vou meio que categorizar, né? Então vamos lá, de rosto e de olhos, certo? Então hoje vamos falar sobre os de olhos. E aí a gente consegue dividir entre os para produtos cremosos e para produtos secos, tá? Então, para produto, vamos pensar primeiro na construção da maquiagem. É mais fácil de pensar assim, dentro da construção da maquiagem, você vai usar um pincel diferente. Tem até pincel para aplicar creme no rosto, para quem tem pele muito oleosa, enfim. Então vamos começar. Com relação a pincel de base. Você até poderia usar um pincel para aplicar primer ou hidratante. Um que eu gosto de fazer isso nas clientes é usar um dual fiber. Porque você não aplica com a mão no rosto, consequentemente você não estimula a oleosidade, consequentemente a maquiagem vai durar mais, tá? Mas, por exemplo, você pode usar esse pincel tanto para base, quanto para hidratante, quanto para primer. Não aqueles muito grossinhos, os líquidos, os sérums é melhor. O grossinho realmente você tem que ou aplicar com um pincel de kabuki, um kabukizinho pequenininho, e aí você aplica nas regiões que você quer. Ou você usa um dual fiber, ou um dual fiber menorzinho. Você que escolhe, mas um grandão pra mim é o suficiente, tá? Pincel de base. Pincel de base existem inúmeros, mas aquele língua de gato eu não gosto, porque pra mim ele não dá o acabamento que eu gosto. Ele dá muito trabalho pra espalhar, ele risca a pele, aí eu perco a paciência. E pra ter que vir com a esponjinha por cima depois, é mais fácil aplicar direto com a esponjinha. Então, pra mim ele meio que não faz sentido. Só que eu sou fã de pincel, eu não sou fã de esponjinha. Tanto que as minhas acabaram e eu não comprei nenhuma, porque eu gosto de pincel. Então vamos lá, eu tenho alguns aqui. Esses são os meus favoritos de base. Eu tenho 3 de topo reto e um arredondado. Tem aqueles que são também assim, ó, inclinados. Aqui esse de contorno, mas eu já vou chegar lá. Mas tem nesse estilo assim, né? E como que eu sei que o pincel vai ser pra base? Não só pelo formato, mas pela cerda. A cerda dele precisa ser sintética, não pode ser cerda natural, porque senão você vai dar um trabalho pra você reutilizar ele. Por exemplo, se você usa o pincel, você consegue reutilizar ele e ele ainda faz o serviço dele. Vai chegar uma hora que você vai ter que lavar. Se o pincel é de cerdas naturais, além de você ter mais trabalho pra lavar, você vai ter que lavá-lo com mais frequência. Então é melhor um de cerdas sintéticas polidas. Como você vai saber que é cerda polida? Porque a cerda ela vai ficando mais fina. Eu não sei se a câmera vai pegar, provavelmente não, mas não custa tentar. Ele começa em uma grossura e ele afina. Consegue ver que a ponta dele, ó, vamos ver se a câmera pega. Aí, ó, tá vendo? A ponta dele é bem fininha e ela vai engrossando. Esse descolorido aqui não é pintado, é debastado, ele é polido realmente para que quando você passe na pele, ele dê um efeito bonito, ele não risque a pele, porque as pontas vão ser muito finas, tá? Todos esses que eu mostrei pra vocês aqui, eles são assim. Esses 3, inclusive, é da mesma fabricante, que é da LF Pro, que eu amo de paixão. E esse é o da Mariana Saad. Ele é muito bom, mas eu prefiro esse.
questão de preferência por conta do formato, do tamanho, do peso, da cerda, enfim, eu prefiro. Mas eu gosto muito dos dois, tanto que hoje na pele eu usei esse daqui, tá? Então vamos lá. Corretivo. Corretivo, você pode usar o mesmo de base, mas o corretivo normalmente a gente tem usado ele cada vez mais concentrado. Então, se você usa um muito grande, você vai espalhar ele para regiões onde você não quer. Então você precisa de um corretivo, de um pincel menor ou com o dedinho mesmo. O menor dedo para fazer isso é o anelar, porque ele é chamado de dedo de maquiadora, porque ele é o dedo que tem o toque mais leve na pele. E o dedo, ele funciona muito bem na hora de você aplicar corretivo. Só que eu não gosto de ficar com as mãos sujas, não gosto de maquiagem. Então, um que eu gosto muito, muito mesmo, inclusive é o único que eu uso para aplicar corretivo, é esse daqui. Esse é o MS3 da Mariana Saad. Normalmente, quando ela usa, eu já vi o Elder Marucci usando ele como base, eu já vi usando ele como iluminador, como blush, e ele funciona em todas essas, mas a minha favorita é como corretivo, porque ele encaixa aqui de uma forma tão perfeita no meu rosto e nos das minhas clientes que realmente nem compara. Ele faz o trabalho sozinho, você só dá batidinha, ele faz o trabalho inteiro sozinho, é simplesmente mágico. Eu adoro. Você pode usar também esse daqui, o CS32 da LF Pro. Ele é feito para ser de iluminador, mas eu não gosto dele para corretivo. Quem usa ele para corretivo, para pó, se não me engano, é a própria LF Pro, a própria Luciane Ferraz, mas eu gosto dele para iluminador mesmo. É só um adendo que dá para usar esse tipo de pincel assim, menorzinho. Você pode usar um kabuki menorzinho assim, ou aquele que eu mostrei primeiro, que sumiu, aqui ó, um menorzinho, tá vendo, ó? Eles são iguais esses dois, ó, só que um é grande e o outro é pequeno. O base corretivo funciona, só que ele é muito pequeno e eu não tenho paciência. Então, até eu conseguir tirar tudo que eu preciso, esse daqui já fez o trabalho. Então, ele faz o que tem que fazer, é prático, rápido, simples e já era. Todos esses que eu mostrei pra vocês são de cerdas sintéticas, inclusive do Dual Fiber. Normalmente do Dual Fiber ele é uma cerda natural e uma cerda sintética. Esse ele é inteiro de cerda sintética, só que a textura da cerda muda, por isso que ele funciona. É só um adendo. Também dá pra usar um Dual Fiber assim menorzinho pra aplicar o corretivo. Só que como o Dual Fiber, ele é como se ele desse uma diluída. Então, eu não gosto. Eu gosto dele pra aplicar outras coisas, outros produtos cremosos. Corretivo. Blush. O blush a gente consegue usar um pincel assim ou um pincel assim. São os mais comuns. Dá pra usar com o Dual Fiber também, mas eu gosto desse daqui na verdade. Os dois são de cerdas sintéticas, mas você também pode usar um de cerdas naturais. Por quê? Porque se você vai usar um blush em pó, se você usa cerda natural, ele dá aquele efeito de névoa que parece que o blush saiu de você, que aquilo é seu, que você não tá maquiado. Quando um pincel de cerda sintética ele é bem feito, ele é bem construído, ele é bem produzido, ele dá esse mesmo efeito. Claro que o produto ajuda, mas o pincel ele colabora, digamos assim, porque ele é grande e ele encaixa muito bem. Esse daqui também, ele encaixa muito bem. Eu gosto mais de pincéis assim, recortadinhos, para aplicar contorno. Eu tenho esses dois, esse feito especificamente para contorno e esse para blush, só que eu uso os dois para contorno. Por quê? Porque esse ele é bem achatadinho, tá vendo? E ele é mais macio que esse. Esse ele é muito bom para aplicar contorno líquido, contorno cremoso, porque ele encaixa de forma perfeita no rosto. Eu consigo até fazer o contorno no nariz com ele. Eu dou uma apertadinha aqui assim, ó. Eu faço o contorno aqui no nariz bonitinho, solto, dou uma esfumadinha, tá pronto. É realmente muito bom. Mas assim, pra aplicar pó eu não gosto muito, porque
custa um pouco a arrastar, porque as cerdas dele são muito densas, são bem juntinhas. Esse daqui, ele é mais soltinho, ó. Ele é bem mais soltinho do que esse, ó. Vendo, ó? Isso faz com que a densidade do pincel, ele é boa para uma coisa e não tanto para outra. Então, assim a gente vai escolhendo o que melhor funciona para você, da sua forma de maquiar, dentro da sua realidade, dentro da sua rotina. Entendeu? Quando eu tô com tempo pra maquiar, é uma coisa importante, eu vou fazer uma mega maquiagem, eu costumo usar esse daqui no contorno cremoso e venho com esse por cima pra selar. Às vezes eu uso esse daqui pras duas coisas. Deveria? Não, mas acontece. Pó. Normalmente são os pincéis maiores, como esses dois. Eu sei que parece esse daqui, mas não é, porque ele é achatadinho, tá vendo? Ó, ele é mais achatadinho. Esse é bem redondinho. Esse é o de pó. Tá vendo? Esse é bem grandão. Eu adoro esse pincel. E esse daqui também. Por quê? Se você usa, principalmente agora que voltou, graças a Deus, a moda de pó solto, quanto maior, isso serve pra tudo, tanto para pincel de rosto quanto de olhos. Quanto maior o pincel, maior a região que você vai maquiar. Então, o que acontece? Se você usa um pincel grande para aplicar pó, você vai selar o rosto todo com rapidez, eficiência e sem acúmulo de produto. Porque você vai selar uma região que está molhada. Então, se você usa um pincel muito pequeno, o que acontece? Você vai aplicar e não vai conseguir aplicar no rosto todo, porque ele está incrustado aqui. Certo? Espero que esteja fazendo sentido para vocês. O pós também é interessante, às vezes tem um pincel de cerdas naturais, justamente por conta desse efeito de névoa que a gente consegue fazer, seja com o pó compacto ou o pó solto, tanto faz. Agora, só uma coisa que eu acho muito interessante com relação a pincel. Por exemplo, esse pincel aqui, assim como esse, ele foi feito para uma finalidade. Ele é, ó, tá vendo? Ele é curvinho assim, ó. Eu amo com todo o meu coração esse pincel pra aplicar pó abaixo dos olhos. Porque ele encaixa de uma forma tão perfeita, ele já esfuma o resto da pele, fica um negócio incrível. Ele foi feito como um pincel multifuncional. O que é isso? Quando fala pincel multifuncional, é porque ele serve pra muita coisa. Ele serve pra você aplicar iluminador, ele serve pra você aplicar blush, que fica maravilhoso aplicar blush com ele. Ele serve pra você aplicar aqui abaixo dos olhos, ele serve, se bobear, até pra você fazer contorno. Se tiver com um pouco de trabalho, até dá pra fazer base, mas eu nunca tentei, quem sabe um dia. Então, isso é um pincel multifuncional, ele é feito pra uma coisa, mas ele serve pra outras finalidades além do para o qual ela foi feita, tá? Então, assim, um pincel, ele tem mais de uma utilidade, o que é mágico. Então, por exemplo, se você tem um desse, você pode usar não só, por exemplo, eu comprei no início, alguns anos atrás, esse pincel para passar a base, porque eu tinha uma base que ela era difícil de passar, ela ficava agarrando na pele. Eu falei, eu preciso de um dual fiber para tentar espalhar isso. Porque o Kabuki eu não resolvi, a esponjinha menos ainda. Então, eu falei, vou atrás de um. Funcionou? Super. Maravilhosamente bem. Aí eu resolvi usar ele um dia pra pó. E aí hoje eu gosto muito dele pra pó. Pra polir a pele mesmo, fica realmente um negócio incrível. Pincéis de contorno. Eu esqueci de falar. Tem esse daqui também. Esse é de uma edição limitada da Marina Saad. É o único que eu tenho. Daquele de pincel rosa Cossiane. É o filho único de mãe solteira que eu tenho. Ele é maravilhoso. E com ele você consegue contornar mais do que apenas o rosto, mas o nariz também. Eu gosto muito dele. Embora não tenha mais esse especificamente, você encontra outros similares por aí no mercado. Então, é só um adendo ao que eu falei do pincel de contorno, que era esse daqui, tá? Vamos lá.
expliquei quais são os pincéis, os tamanhos, os efeitos, as funções. Agora a gente vai para os efeitos. Qual a diferença? Por exemplo, para que tudo isso de pincel? Precisa? Não. Mas eu coleciono pincel, então tá tudo certo. Por exemplo, tem diferença de aplicar com esse pincel, com esse pincel, com esse pincel ou com esse pincel? O efeito fica diferente? O trabalho é o mesmo? Que efeito que eu quero dar? Acho que isso é o mais importante. Não é simplesmente pegar um produto, vamos ver se é bom. Mas você aplicou ele da forma certa? Você usou o instrumento correto? Maquiagem é muito uma questão de lógica. Então, por exemplo, eu vou até ir um pouco mais além. Esses pincéis, eles são absurdamente parecidos. Fora o cabo que de um é um pouco mais comprido que o outro, a cerda, a quantidade de cerdas, ó, é a mesma. Tá sujo que eu usei ele hoje, mas a quantidade de cerdas é a mesma. Só que esse daqui, ele é ligeiramente mais comprido, tá vendo? Essa diferença muda alguma coisa? Muda. Muita coisa? Não. Mas muda. Por exemplo, esse daqui, você vai ter dá um certo problema para arrastar, mas ele vai ser muito bom para você fazer acabamento. Vamos supor, você colocou a base no dorso da mão, bateu aqui, pegou, tô passando. Você vai dando batidinhas. Na hora de polir, você vai ter um pouco mais de trabalho, porque ele tem menos cerdas e é mais curto. Com esse, você vai ter menos trabalho de polir. Na hora de você aplicar, vai ser igual, porque tem a mesma quantidade de cerdas. Contudo, na hora de você polir a pele, de dar aquele efeito de essa pele é minha, não tô passando com nada, nasci assim, que é o efeito, que é o que a gente gosta da base, ele vai facilitar o seu trabalho, tá? Agora, pincéis maiores, eles já fazem as duas coisas juntas. Ele já aplica e já pule, enfim, ele já faz o processo de polir a pele enquanto espalha. Então, por exemplo, para bases que secam rápido, isso é muito bom, porque você tem menos trabalho, entende? Então, basicamente é isso com relação a pincéis de rosto. Pincel de blush, por que um pequenininho, um grandão, um assim? Depende do blush. Por exemplo, se você aplica esse daqui com pincel, com um blush, deixa eu caçar aqui, peraí. Você usa esse pincel, aliás, esse pincel com blush cremoso, você consegue tranquilamente. Ele é até mais fácil, porque você pega, pra não grudar direto na pele e ficar uma bola rosa e você não conseguir esfumar, todo produto cremoso, tá? Você faz assim, porque aí o pigmento vai se espalhar por todas as cerdas e aí sim você aplica onde você quer, tá? Se você tiver a intenção ou a falta de tempo de ter esse trabalho, tal, pega um maior, é mais fácil. Dá uma pincelada, pincelou, esfumou, acabou. Cuidado na hora de você esfumar, fazer esse movimento, porque sem você perceber, você pode parar com blush na testa ou aqui na região do contorno. Então o que acontece? Tudo tem o seu lugar para funcionar. Se você ultrapassa esse espaço, fica manchado, fica estranho, não dá o efeito que a gente gosta que dê a maquiagem, que é simplesmente corrigir imperfeições e melhorar a nossa autoestima. Porque... Iluminador. Isso. Eu tenho 3 pincéis de iluminador. Teoricamente eu tenho 4, só que aquele eu gosto de usar pra blush, então ele nem tá no meu banheiro. Iluminador. Eu tenho esses 3. Esse é o da Mariana Saad, ele é feito para iluminador. Esse é da LF Pro, também é feito para iluminador. E esse é o pincel leque. O pincel leque, quando eu fui estudar sobre maquiagem, eu aprendi que ele era pra... Sabe quando cai aquela sujeirinha? Você vem com o pincel leque e
tira. Aí você vê, tem pincel leque grande, felpudo, menorzinho. Pra que serve cada um? Você escolhe. Se eu quiser fazer contorno, eu consigo. Porque o pincel leque tem essa versatilidade. Hoje não existia, hoje existe, graças a Deus. Entendeu? Então assim, se não me engano, tem uma marca americana que lançou uns pincéis que eles eram todos de leque. De olho, de rosto, tudo de leque. Eu falei, gente, que maravilhoso, só que meu bolso não permite. Enfim. Então assim, esse de leque, ele funciona muito bem quando você quer o iluminador mais concentrado. Quando você quer um iluminador mais solto, você pode usar um pincel maiorzinho ou mais fofinho. Esse é mais fofo, mas é menor. Esse é mais concentrado, mas é maior. Eu prefiro este para iluminar porque ele encaixa bem aqui. Esses eu acho que eu tenho mais trabalho para esfumar, embora ele seja mais fofo, mas porque ele tem menos cerdas. Eu gosto desse para dar acabamento nos olhos. Sabe quando você terminou a maquiagem, vai dar aquela esfumadinha final? Eu pego ele limpo, nunca pego mais produto, e venho dando esfumado onde eu quero. Ou mesmo no blush, no contorno, enfim. Uso ele para acabamento. Esse para iluminador, esse também para iluminador, principalmente aqui no nariz. Ele é bem fininho, ele é ótimo para isso. Esse eu já tenho que apertar e passar. Esse eu não preciso fazer isso. Então assim, vai depender do seu estilo de maquiagem, vai depender da forma como você maquia, vai depender do seu produto, do tempo que você tem para maquiar, da proposta da maquiagem. Existem inúmeras variáveis que alteram as escolhas entre pincel e produto, e qual pincel usar e como usar. Então, é isso. Pincel é isso, pincel de rosto, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. As suas dúvidas, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Eu mesma vou lá responder pra você, tá? E é isso. Espero que vocês gostem. Dá uma curtidinha aí e é isso, tá bom? Beijinho.